Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de processos psicológicos. A aula de hoje vai ser sobre tecnologias leves no cuidado. Queria apresentar para vocês uma pessoa, o Emerson Merri. O Emerson Merri, ele é médico, né? E ele escreveu um livro chamado Saúde, a Cartografia do Trabalho Vivo. E nesse livro ele desenvolve a teoria de 3 níveis de cuidado, né? Tecnologias duras, leves e leves. E para explicar essas 3 formas de tecnologia no cuidado, em saúde, né, ele criou uma metáfora. Essa metáfora das 3 valizes, ou seja, das 3 maletas. Né? Vamos imaginar, então, para entender essas 3 formas de tecnologia, que um profissional de saúde, por exemplo, um médico, carrega 3 maletas consigo. A primeira maleta é de tecnologias duras, né? A primeira maleta vai conter o estetoscópio, bem como o ecógrafo e o endoscópio, entre outros equipamentos que expressam uma caixa de ferramentas tecnológicas formadas por tecnologias duras. Então a primeira maleta ela vai ter esses equipamentos, né, de medição, né, esses equipamentos de exame, né? E essas são as tecnologias duras. Pensando em psicologia, talvez seriam os testes, essa primeira maleta de tecnologias duras, seriam talvez o ambiente de trabalho, o divã, ou qualquer outra coisa ali do setting terapêutico, né? Seria as tecnologias duras. Na medicina, as tecnologias duras são esses instrumentos de exame, pode ser desde o próprio estetoscópio até uma ressonância magnética. São todas tecnologias duras no cuidado, né? A segunda maleta seria uma das tecnologias leves e duras. Essa segunda maleta está na cabeça do profissional de saúde, na qual cabem saberes bem estruturados como a clínica e a epidemiologia, que expressa uma caixa formada por tecnologias leves e duras. Então a segunda maleta tem a ver com as teorias que a gente utiliza para pensar o cuidado em saúde, para analisar cada situação, né? Então a segunda maleta que a gente carrega, ela está na nossa cabeça. E ela tem a ver com os saberes em saúde. Na psicologia seria, por exemplo, a teoria psicanalista, a teoria comportamental cognitiva, as teorias humanistas. É aquilo que eu utilizo, né, de saber na minha prática, que eu levo dentro da minha cabeça. E por último, a gente teria as tecnologias leves, né? A terceira maleta se faz presente no espaço relacional trabalhador-usuário, que contém tecnologias leves, implicadas com a produção das relações entre 2 sujeitos, que só tem materialidade no ato. Então a terceira maleta seria a maleta da relação entre o cuidador e o usuário do serviço de saúde, entre psicólogo e paciente, né? Porque a prática profissional em saúde ela é diferente de outras fazeres, de outras práticas. Vamos pensar, por exemplo, o marceneiro, né? O marceneiro, quando ele vai trabalhar sobre uma cadeira, ele e a cadeira são objetos diferentes, são seres diferentes, são coisas diferentes, né? Já na prática de saúde, quando a gente trabalha em conjunto com o usuário, o trabalho se dá no usuário, nas formas de vida do usuário, né? Mas nós dois estamos embrenhados em uma coisa só, não há uma separação, né? E dessa relação que surge entre nós dois, entre eu e o paciente que está me consultando, eu e o usuário de saúde, nasce essa tecnologia leve, né? Essa relação entre nós dois em que não só eu tenho a dizer, mas ele também tem a dizer, né? Ele também tem poder nessa relação, estabelece as tecnologias de cuidado leve. O trabalhador coloca-se no lugar de quem vai cuidar, por ter um conjunto de saberes e técnicas. O usuário coloca-se no lugar do objeto da ação do outro, porém, supõe que isso vai dar conta de sua demanda, que no fundo carrega o pedido de ver garantida a recuperação do seu modo de caminhar a vida, dentro do que deseja e representa como um tal. Quando um trabalhador de saúde encontra-se com um usuário no interior de um processo de trabalho, estabelece entre eles um espaço intercessor. Então, entre o trabalhador de saúde e a pessoa ali que é cuidada, estabelece uma relação, né? Tanto a pessoa que quer ver-se saudável, né? E também faz parte do processo, o trabalho não se dá só entre o médico que vai trabalhar para que o paciente esteja saudável. O paciente em si também trabalha, né? Os dois juntos dividem um espaço,
que é a tecnologia leve, né? O médico traz o saber, né, da tecnologia leve e dura, né, traz os equipamentos da tecnologia dura, mas o paciente entra nessa relação, o usuário entra nessa relação, assim como o psicólogo, né? O processo de cura não vai se dar somente com o médico ou o psicólogo, mas o usuário, o paciente também envolve-se nisso, né? É diferente, por exemplo, um marceneiro, que a cadeira é construída só pelo trabalho dele sobre o objeto, né? O trabalho de promoção de saúde não é estabelecido só pelo trabalho do médico ou do psicólogo sobre o paciente também trabalha sobre si mesmo, né? E nesse diálogo, nessa interface que acontece, as tecnologias leves de saúde. A maneira que a gente maneja esse diálogo, a maneira que a gente estabelece a relação entre eu e o paciente, entre o usuário e o trabalhador de saúde, é que se estabelece as tecnologias leves do cuidado, né? Ali. Como que a gente permite que o outro diga também, quanto que a gente permite que o outro ocupe esse espaço, como que a gente corresponsabiliza esse outro durante esse trabalho de promoção de saúde. Nas tecnologias duras, apesar do trabalho do operador, a lógica produtiva está centrada no equipamento, em um trabalho morto. Nas tecnologias leve e duras, o olhar é construído a partir de certos saberes bem definidos, daí o seu lado duro. Mas sobre o usuário, mediante seu trabalho vivo em ato, é contaminado no seu processo produtivo, dando-lhe uma certa incerteza no produto a ser realizado e desviando-se da sua dureza. Então, o quão duro é o trabalho, por exemplo, quando a gente aplica um teste, todo o processo de aplicação de um teste psicológico, ele está ali no manual, né? Eu aplicar um teste psicológico ou outra pessoa aplicar o teste psicológico, o efeito vai ser praticamente o mesmo, né? É isso que o Méry chama de trabalho morto, ou seja, a subjetividade não se apresenta ali naquele trabalho, ela não entra no processo de criação, né? É um trabalho morto porque se eu, por exemplo, for técnico de operar uma máquina de ressonância magnética ou outra pessoa, o resultado possivelmente vai ser o mesmo, né? Mas se a gente vai indo para as tecnologias leve duras, aquela dos saberes, aí começa a entrar mais espaço para subjetividade, né? Eu aplicando uma teoria cognitivo-comportamental em um paciente e o outro psicólogo pode ter ações diferentes. A entrada da subjetividade aumenta e isso vai tornando mais leve a tecnologia, né? Tornando mais incerta, né? Com mais entrada para o individual, para o subjetivo, para a criação, né? E aí, na tecnologia leve, ou seja, na relação entre eu e o paciente, entre eu e o usuário, né? Entre o profissional de saúde e o usuário, é que você atinge o máximo da criatividade, o máximo da incerteza, porque ali a gente tem a entrada do sujeito. E o sujeito que o sujeito traz para essa relação é incerto em cada caso, ele traz a subjetividade dele. Então, a primeira tecnologia, a tecnologia dura, o trabalho dela é morto. Por que esse trabalho é morto? Porque não tem expressão da subjetividade. A segunda tecnologia dos saberes, ela permite a maior expressão da subjetividade do que o primeiro, né? Mas, no entanto, a subjetividade, a incerteza, ela é máxima na tecnologia leve, né? Na relação entre eu com o outro e que o outro traz para isso. Tudo bem? Vamos seguir em frente? Dinâmicas leve e duras. E o maior endurecimento dos processos produtivos em torno de saberes tecnológicos muito bem definidos dará uma maior ou menor interdição à possibilidade do mundo do usuário penetrar também como capturado das finalidades dos processos produtivos em saúde. Pode haver, inclusive, predomínio de uma sobre outra, de tal modo que há modelos nas quais a dimensão propriamente cuidadora pode estar praticamente anulada. O que o Méry quer dizer aqui, ó? É porque nas tecnologias há sempre um conflito entre elementos duros e elementos leves, né? Hoje a gente vive muito isso. A saúde está muito sequestrada por lógicas duras, né? Por tecnologias cada vez mais rígidas, por processos cada vez mais fechados, né? E quando a gente tem um cuidado que é muito burocratizado, porque é cheio de regras, né? Cheios de
como proceder, né? E isso vai tornando o cuidado cada vez mais duro e permitindo menos a entrada da subjetividade tanto dos profissionais, quanto mais importante ainda, o usuário, né? O usuário, a subjetividade do usuário de saúde vai cada vez mais indo embora, né? E isso tem a ver não só na relação entre o profissional de saúde e o usuário, mas também entre as instituições, né, e a comunidade que ele atende. Quanto mais duro, menos eu permito o acesso dessa comunidade. E a gente tem visto na saúde, ultimamente no Brasil, um forte gerencialismo. O que é isso, né? A gente colocar as lógicas de produção, normalmente utilizadas por administração, né, em empresas particulares, em produção industrial, aplicada à saúde pública, né? E a gente tem implantado modelos de avaliação de produtividade, né? Implantado modelos extraídos da Inglaterra para o cuidado, formas de cuidado, que são formas rígidas do cuidado, estabelecendo várias normas no cuidado que impedem que o cuidado se estabeleça em si, e que vai acabando excluindo as subjetividades, né? Acabando excluindo o sujeito desse processo, né? O paciente vai entrando ali como um objeto, cada vez mais, né? Como simplesmente se fosse um objeto, uma esteira de produção. E o espaço dado à criatividade, o espaço dado à incerteza, o espaço dado à subjetividade vai cada vez mais se anulando, né? Para uma lógica de produção, para uma lógica capitalista, no final das contas, sendo aplicada à saúde pública. A gente vai trabalhando com processos tão duros que algumas subjetividades, algumas individualidades, elas não conseguem ser atendidas pela saúde, né? Porque simplesmente o processo é muito rígido. Eu não posso intervir no meu processo de trabalho criativamente. Ele já está pronto, né? Eu vou lá e executo ele simplesmente. E isso faz com que a subjetividade profissional não entre no processo e, o pior, alguns indivíduos, algumas subjetividades também não são atendidas. O cuidado ele não é singularizado, né? A maneira que eu atendo o fulano, que é a mesma maneira que eu atendo o ciclano, né? E se esse ciclano não se adaptar, azar é o dele, né? É ele que está com um problema, ele não consegue se adaptar ao processo. Não é eu que abro espaço, né, para acolhê-lo. Não, o problema é do ciclano que não quer melhorar. O problema é do ciclano, né, que não adere ao tratamento. Não é meus processos que são rígidos, né? Não são meus processos que são cada vez mais duros. Como se eu mesmo virasse uma máquina, né? Como se a instituição de saúde, né, a unidade de saúde, ou o CAPS, etc., se acabasse se tornando uma máquina, né, no final das contas. Né? E é isso que a gente tem visto cada vez mais invasão de processos duros tecnológicos no cuidado. Vamos seguindo em frente? Supressão das tecnologias leves. A terceira baliza das tecnologias leves foi subsumida nesse processo por uma relação privilegiada das outras duas. E o trabalho vivo em ato do médico ou de qualquer outro profissional de saúde tende a ser plenamente capturado e expresso por saberes tecnológicos que reduzem seu foco de ação à produção dos procedimentos. E é isso que eu estou falando, né? As tecnologias leves têm perdido espaço a favor de uma ode ao à tecnologia do saber, né? A pesquisa científica. Na psicologia hoje, a coisa que mais dá ibope, né, é neurociência, né? Eu falar que a área do cérebro se ativou quando o sujeito foi lá e fez tal comportamento. Então aquela área do cérebro está associada a esse comportamento. Existe um certo elogio à tecnologia, né? De maneira geral. A gente tem um fetiche pela tecnologia. Não existe nada de errado na neurociência e todas as descobertas da neurociência. A gente tem que ficar esperto com a lógica por detrás disso tudo, né? Esse fetiche da tecnologia. Por detrás desse fetiche da tecnologia está uma fascínio pela tecnologia enquanto processo duro, enquanto enrijecimento. Muitos alunos de psicologia ficam fascinados, às vezes, com algumas técnicas, né? A aplicação das técnicas, principalmente na área cognitivo-comportamental, a qual que é a área que eu costumo trabalhar, né? O aluno vê aquela técnica e fala assim, nossa, se eu aprender essa técnica eu vou saber ajudar meu paciente a melhorar. E não é por aí, né?
Existe a técnica por si, se a gente só aprende técnica por si, é um processo fechado, né? A gente tem que aprender a escutar as subjetividades, né? Abrir espaço para o subjetivo, né? Tanto a nossa própria subjetividade enquanto força criadora, né? Enquanto a subjetividade do sujeito que faz parte do processo. Então vamos lá, o último slide, né? Elogio à leveza. É dentro das tecnologias leves que surge a possibilidade do acolhimento, do compromisso ético, do vínculo e da corresponsabilização, a aceitação do usuário e suas demandas, permitindo que ele faça parte do processo de produção de saúde. E nas tecnologias leves que o cuidado se torna individual e singular. Então, a capacidade realmente de acolher os sujeitos, né, de oferecer um acompanhamento em saúde singular, se dá através das tecnologias leves, né? Por exemplo, uma das coisas com frequências que várias unidades de saúde às vezes têm dificuldade é acolher as pessoas em situação de rua, né? Muitas pessoas, às vezes, em situação de rua, fazem uso de substância, têm uma lógica diferente das outras pessoas que vivem em uma residência, né? E quando a gente precisa acessar aquelas pessoas para promover saúde, as unidades de saúde têm muita dificuldade. Primeiro que elas não aceitam essas pessoas dentro da própria unidade, tem dispositivos que fecham as portas, né? Objetivos burocráticos. Primeira coisa ali que você entra na unidade de saúde é falar assim, ó, só atendido paciente com comprovante de endereço, né? O que é isso, esse comprovante de endereço? É burocracia, é rigidez dos processos de maneira geral. E aí a gente vai vendo outros processos que vão fechando as portas para as pessoas em situação de rua, né? E isso não é o único tipo de paciente, o único tipo de usuário que o serviço fecha suas portas, né? Por quê? Porque ele vai cada vez mais sendo dominado por processos rígidos, né? Como formas de atender o usuário rígidas, que não abre espaço para acolher, que não abre espaço para subjetividades como um todo, né? E aí a gente vai deixando de cuidar, o próprio cuidado vai saindo da saúde, né? O elemento principal da saúde é o cuidado, mas ele vai saindo, a gente vira uma máquina de gerar saúde e o cuidado se perde nesse processo. Por isso a importância das tecnologias leves, para investir na relação, para investir no vínculo, né? Para flexibilizar os processos de trabalho, para permitir um espaço em que o usuário, o indivíduo, também tenha o dizer, também possa ocupar alguma coisa ali no cuidado em saúde, né? O paciente às vezes não melhora, não porque ele não quer, não porque ele não está interessado, mas porque talvez os processos de saúde estão todos fechados para ele, né, uma forma rígida, uma tecnologia apenas dura de cuidado que exclui o próprio cuidado. Então, por hoje é só, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vejo vocês na próxima aula. Bons estudos, leiam o texto e até mais. Tchau, tchau.